fazendo aula aqui presencial, mas eu acompanho um pouco, cara, Não, enquanto não tranquilo. começa. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir mandando aí também, tá? Valeu. Boa noite, pessoal. Já dei início à gravação. No encontro de hoje a gente vai estar falando sobre MVPs e prototipagem. Opa! A gente vai estar falando sobre algumas estratégias, questão de protótipo, questão de MVP, teste de hipóteses, claro, falando de uma forma bem mais simples, falando também, colocando alguns termos de Web3 também no contexto, né, de MVPs, a gente falar sobre alguns elementos de DAO, como é que os investidores veem essa parte, questões também de hipóteses que a gente tem que validar. Para dar início, né, o sexto encontro, como de praxe, minha auto-apresentação, né, minhas formações, quem sou dentro da 3Edu. No sexto encontro a gente vai estar abordando esse retângulo aqui, essa parte do roadmap. Dando início ao slide, né, ao encontro em si, a gente já parte para a questão de comunidade, gerenciamento de comunidade, engajamento de comunidade, porque quando a gente fala de produto e a gente fala de desenvolvimento de uma DAO, qualquer coisa relacionado a um ecossistema Web3, na verdade não só Web3, eu vejo que tem de uns 2 anos para cá, o mercado tradicional também entende o poder de uma comunidade, né? Mas partindo para esse artigo que eu achei muito interessante, esse rapaz, o David, ele criou, na verdade ele colocou algumas plantas, né, dentro desse jarro. Não é bem um jarro, não sei o nome específico, mas nesse recipiente de vidro, que antigamente, na meados de 60, 50, dava para você conseguir de forma mais simples esses recipientes maiores, né, de vidro. E aí ele colocou dentro desse recipiente essas flores não, desculpa, essas plantas e adubos e tudo, e por 10 anos ele ficou regando. Só que depois ele acabou esquecendo de regar e ficou mais de 10 anos sem regar. E qual que é o contexto dessa imagem, desse artigo, na minha interpretação, trazendo para a questão de comunidade? É que a gente percebe que ela criou uma atmosfera, criou-se um ecossistema que auto se alimenta, sabe? Eles não precisam do David alimentando o ecossistema para o ecossistema funcionar de fato. Por exemplo, quando ele estava regando, as plantas, as plantas, se eu não me engano, estavam por aqui. E depois que ele parou de regar, as plantas foi crescendo, até que atingiu o teto, que é na rolha, e dali ela parou. Então, o ecossistema, quando ele se cria, ele se expande, né? E quando ele se expande, ele, na hora que ele está nesse processo de evolução, é como se fosse uma comunidade. A comunidade ela começa a crescer, que cada pessoa entra com uma ideia legal, com alguns conceitos legais e movimenta, gera atração, né, para outras pessoas também trazerem novos conceitos. E os iniciadores da comunidade em si, eles não precisam ficar regando todo dia, porque é como essas plantinhas dentro do jarro. O ecossistema por si só ele se retroalimenta. Então, se retroalimentando, as outras pessoas que entram motivadas, entendem o propósito, entendem o porquê, elas continuam crescendo no ecossistema até chegar no extremo, que seria aqui na borda. Por que eu falo borda? Porque, querendo ou não, a gente tem limitações. Por exemplo,
vamos supor, a nossa comunidade ela tem 30 pessoas, então o serviço de 30 pessoas vai ter um impacto. O impacto seria outro se tivesse 100. Então a nossa limitação é um trabalho que comporte 30 braços, que seria 30 pessoas. É, agora amarrando esse raciocínio, o engajamento de uma comunidade, tanto em DAO e não em DAO também, em Startup Web3, comunidades centralizadas, semi-descentralizadas, desculpa, e também descentralizada também. Tem algumas comunidades, tem algumas blockchains privadas, tem alguns projetos Web3 que são centralizados e não tem problema. Ele sempre vai ter a limitação de borda, mas a mensagem principal, para mim não acabar se esquecendo, é que assim, quando o propósito ele é muito forte e as raízes estão bem firmadas, o resto ele continua crescendo. Agora, quando a gente, por exemplo, outra coisa legal também, ele colocou esse jarro sem espaço da janela, da onde que ele colocou lá na casa dele, para gerar fotossíntese, né, para ter a iluminação do sol e gerar oxigênio, entre outros componentes. Então, é interessante a gente saber essas limitações, o que, que a gente precisa, e também entender o que a gente quer fazer com a comunidade. Porque se a gente almeja ser uma comunidade de 50 pessoas, a gente tem que fazer uma compactação muito sólida, que foi a parte que o David estava regando, estava adubando, estava colocando as plantinhas ali, estava tendo um cuidado. Só que o que, que acontece? Durante o cuidado dele, o ecossistema foi crescendo. Só que conforme ele foi se afastando, por questões pessoais mesmo, a gente, 10 anos, se você querendo ou não, é muito tempo. E ele quis fazer um experimento social para ver se realmente, experimento científico, desculpa, experimento científico, no que ia acontecer se ele parasse de regar. E o resultado tá aí. Um jarro com as plantas bem grandes e formadas lá dentro. Outra questão legal é a questão da comunicação da comunidade. Porque, desculpa, a gente tem muitos ruídos dentro da comunidade em si. E agora a gente, pensando nos ruídos, pensando nos elementos que atrapalham o crescimento da comunidade, o que tem a ver o MVP? Quando a gente pensa em produto, voltando, o grupo de estudo não é sobre comunidade, é sobre produto. Então, o contexto principal que a gente tem que sempre aplicar é em produto. O nosso produto ele precisa ser experimentado. Quem que vai experimentar? É a comunidade. É a comunidade que a gente está afirmando, é a comunidade que vai dar feedback, é a comunidade que vai dar sensibilidade, é a comunidade que vai explicar para a gente de algumas formas por meio de formulário, por teste A/B e outras metodologias para onde a gente precisa direcionar o nosso produto. E como a gente pode montar esse Canva de experimentação do MVP? Primeiro, a gente entender o segmento do cliente que vai usar o produto. Depois, a gente entender a proposta de valor. Terceiro, a gente entender qual que vai ser os canais que a gente vai atingir o nosso cliente, que a gente vai gerar a proposta de valor para eles. Depois que a gente fez o canal 3, aí a gente parte para o 4, que aí é o engajamento. É a gente manter o cliente próximo da gente enquanto está testando MVP, para a gente ter mais dados ricos, porque esses dados eles vão afetar na nossa melhoria. Então, se os dados eles forem pobres de informação, a gente não vai ter uma assertividade na hora de lançar o MVP mais próximo do produto Market Fit, que é quando a gente tem o produto ideal para o nosso cliente. Então, por isso a questão do engajamento é crucial para a gente montar vários cenários, que aqui é na parte de experimentação também, e tem outros canvas que aborda também a questão de hipótese, mas para a gente ter essas hipóteses e entender o que o nosso cliente está vendo do nosso MVP. Entender
qual que são as suposições mais arriscadas, que é o que? A gente está supondo algo. Se a gente está supondo, a gente está achando. Então, parte do pressuposto que não é algo que as pessoas querem. A gente está pressupondo que elas queiram. Então, voltando um pouquinho, a gente tem que mapear tudo que seja riscos que possa afetar o entendimento da pessoa que aquele problema ela tem e que a nossa solução resolve aquele problema. Que talvez as pessoas nem saibam que aquele problema ela tem. Elas acham que tem um problema A, mas na verdade elas têm um problema B, que é bem maior que o A, e a gente pode solucionar esse problema B. Aí depois que a gente teve um mapeamento de risco, a gente parte para o formato de experimento. Claro, na tela de experimento aqui a gente pode fazer algo mais compacto. A gente não precisa fazer umas documentações de 40 páginas, 50. A gente precisa ter um embasamento para fazer sentido todo esse Canva. No sexto a gente começa a montar escopos de como a gente vai realizar o experimento, como é que ele vai rodar esse experimento, como é que vai ser o funcionamento desse experimento. No sétimo a gente já começa a trabalhar cenários e fluxo de trabalho, porque nele a gente já vai começar a definir as sprints, como é que vai ser cada função dentro do nosso produto e entre outros. A gente começa a descrever etapa por etapa. O oitavo passo, a gente define as métricas. Dentro das métricas, a gente vai entender se está tendo resultado bom ou se está tendo resultado ruim. Que aí no nono, a gente tem os critérios de sucesso. Que como que a gente vai qualificar e quantificar os resultados, se foi bem sucedido ou não. Que esse critério de sucesso, ele vem muito atrelado com a métrica. Por isso que a métrica está em oitavo e o critério de sucesso está em nono. Porque com as métricas, a gente vai conseguir entender os nossos resultados e se realmente os critérios de sucesso que a gente tem foi um percentual bom. Se a gente conseguiu atingir o que a gente queria, sabe? Então, no décimo, a gente tem a questão do resultado e entender por meio qualitativos e quantitativos sobre os resultados do nosso experimento. Décimo primeiro, a gente vai ter os aprendizados. O que a gente aprendeu com esse MVP? E aí vem a parte dos insights. Tá, mas eu aprendi com esse MVP, essa solução ela atende 50% do problema. Então tá, peraí, se ela atendeu 50%, como que a gente resolve os outros 50%? Aí a gente vai gerar os insights. Porque os insights, que são ideias, para a gente continuar melhorando o nosso MVP com base no feedback do nosso usuário, do nosso cliente, que vem parte de engajamento e tal. E no 12º, a gente vai fazer uma listinha, definindo por sprint, claro, no que a gente vai pivotar, que a gente precisa mudar e melhorar, alterar algumas coisas, contexto, e o que a gente pretende atingir e o que a gente não atingir e seguir com aquilo. Por exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo. O aplicativo ele tem integração de A e tem integração de, vamos supor, de, sei lá, de leitor de QR Code, mas o pessoal não está usando o leitor de QR Code. Então vamos continuar com IA, que o pessoal está usando, e o QR Code a gente vai parar. Então no 12º a gente vai definir qual que vai ser os próximos passos. O que a gente tira, o que a gente deixa, o que a gente precisa mudar. Em cima disso a gente preenche essa tela de experimentação, que aí vem nome do projeto, quem que desenvolveu, a data de início, a data de fim, que é interessante a gente colocar. Com isso em mente, a gente já validando os experimentos, com a estruturação do experimento, a gente entra na parte dos investidores, porque essa é uma parte crucial para a startup, porque como que a gente vai gerar valor agregado para os investidores com o produto que a gente está fazendo?
Porque aqui eu não vou estar falando tipo de Shark Tank, algo do tipo assim, ah, eu vou ensinar como que você recebe investimento. Não, tudo dentro do escopo de produto. Por exemplo, a gente precisa entender que uma startup ela tem ideação, operação, tração e scale up. Scale up. Uh, então, pensando nesse diagrama de 1 a 5 anos, de 1 mês a 5 anos, a gente tem que entender que no início a gente não vai precisar de investidor, mas vai chegar no momento que a ideação ali nos primeiros 3 meses, a gente não vai estar negociando direto com o investidor. A gente não vai estar procurando, porque a gente vai estar desenvolvendo o protótipo, validando, entre outros. Mas aí a hora que entra na parte de operação, que é os 6 meses para frente, né, que é aqui na parte de operação, porque ó, aqui a gente vai fazer a descoberta e vai fazer a validação. Depois a gente vai para a criação, que é o que? Validamos a hipótese, agora vamos construir um protótipo melhorzinho e vamos abrir para o público em geral usar para validar de uma forma maior o nosso MVP. E aqui a gente talvez ainda pode ser no Figma, pode ser um protótipo com a versão melhorada, mas ela não chegou ainda no produto Market Fit ainda, que é a versão final, né? E aqui, quando a gente entra na parte de build, a gente, querendo ou não, a gente já tá na parte, batendo na porta da tração ali. Porque tração é quando a gente passa de um ano, que é ou a gente morre, a nossa startup morre, ou ela sobrevive e aí ela se torna grande lá no futuro. Porque aqui, quando a gente atinge um ano, a gente já passou por essas partes aqui de construir, mensurar e aprender, construir, mensurar, aprender, todo esse ciclo, aí o bicho pega. Porque provavelmente a gente vai estar indo para curva mais ou menos aqui, ó. Quando a gente está no finalzinho de um ano. E agora a gente começa a entrar na parte que envolve investidores. Porque a gente precisa de crescimento, investidores de fundo ou investidores de forma pública, mas a gente precisa de grana para continuar crescendo o projeto. Porque no final do mês a gente precisa pagar boleto. Infelizmente não tem como fugir dessa realidade. Ah, vamos criar uma DAO, vamos criar isso, vamos criar aquilo, descentralizado. Cara, como é que você vai pagar a conta de energia no final do mês? Como é que você vai pagar a sua água? Então, querendo ou não, vocês vão ter que ter investidor de alguma forma. Ou uma doação, por meio de doação quadrática, alguma coisa assim, que a comunidade vai estar doando, que são os stakeholders, que são investidores, ou fundo de investimento privado, ou investidor anjo, qualquer um deles. Mas vocês precisam de grana para continuar crescendo. E pensando agora na questão de produto e também de startup um pouquinho, querendo ou não, quando a gente começa a avançar o nosso produto, a gente acaba pensando também no modelo de negócio, entre outros. A gente começa na ideia, que é o segundo passo, pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia, é quando a gente começa a entrar no Vale da Morte. O lançamento do nosso produto é quando já está praticamente dentro do Vale da Morte. E aí, pra gente sair do Vale da Morte, que é aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma canetinha. Deixa eu ver se o Canva tem canetinha, deixa eu ver. Não. Acho que não tem como pegar canetinha aqui no Canva, mas tá tudo bem. Ah, tem. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Discord. Não, tá tranquilo. Bora lá. Cadê? Será que eu não vou conseguir pegar a canetinha? Ah, mais que seja. Tá, o que eu ia desenhar é que aqui, ó, o Vale da Morte, ele é uma parte que 90... não vou falar 90, porque é um número muito extremo. Mas vou falar grande parte, uma errata, 90% é muito. Partindo de uma suposição, a gente tem grande parte das startups, elas não conseguem sair do Vale da Morte. Que é o que? Aqui a gente já está praticamente um ano de startup.
Aí a gente lança e talvez não é o que o cliente quer. As pessoas acham legal, mas elas não usam no seu dia a dia. Então a gente não sai do Vale da Morte. Agora, os produtos que saem do Vale da Morte é quando ele atinge o sucesso. E aí, sucesso do produto, não do negócio. É bom vocês terem essa diferença do produto para o negócio. E aí ele começa a continuar subindo pro crescimento do seu negócio em si. Que aí vem a questão do early stage, né, que é dessa parte aqui, antes da comercialização, que aqui vocês vão entrar, vai começar a comercializar, mas não vai gerar bastante caixa. Mas aí vem a questão de cultura, oportunidade, talento, e depois vem a parte de aceleradoras, investimentos, estágio avançado, desculpa, que são os recursos locais. Então, assim, é legal ter isso em mente. Agora, um exemplo da curva S, das startups, né, de business, o crescimento de uma empresa, de um negócio. Primeiro, ali vem a questão de maturidade. Aí, maturidade da ideia, né? Aí dá um start, porque aí você, com a maturidade da ideia, você monta o escopo. E em cima do escopo você começa a trabalhar no protótipo. Esse protótipo ele começa a desenvolver o growth, né, começa a escalar, que aí a gente já entra aqui. Nessa escalada que vem essa parte de ele se tornar obsoleto, ou se ele se torna sustentável. Porque se ele tiver uma maturidade aqui, ele se torna sustentável e continua crescendo. Agora, se ele se torna obsoleto, ele vai caindo, e aí por isso que é a curva S. Ele não sobrevive à curva S e falece, morre o projeto. É o que aconteceu com a Blocker Buster, que tinha uma grande franquia e só tem ultimamente uma sede, que eles tinham várias filiais, né? Mas hoje só tem uma sede só. Que ela foi engolida, infelizmente. Não sei se o termo legal seria engolida, mas infelizmente a Netflix ela abriu um novo nicho de mercado que hoje tem várias streamers para vários segmentos de mercado, e a Netflix foi uma delas que deu início nesse novo modelo de streaming de vídeo, né? Que em vez de você ir na locadora locar um vídeo, eu sou da época de locadora, eu já sou velhinho já. Eu lembro que toda sexta e sábado e domingo, que era o período maior para você locar, que você só pagava uma locação de sexta e domingo, você conseguia aquele filme, e aí você tinha um filme lançamento para você assistir na sua casa. Eu lembro quando meu pai locou Velozes e Furiosos. Nossa, foi Velozes e Furiosos 1, foi a alegria da nossa casa. Sexta, sábado e domingo. Assisti o filme umas 4 vezes. E aí, infelizmente, hoje, qualquer momento do dia, você pode entrar na Netflix e assistir um filme, uma série, um documentário. Então, assim, infelizmente, um segmento de mercado ele ficou obsoleto para o novo mercado inovador, que teve maturidade, né, que teve o crescimento e se tornou escalável, depois teve maturidade, e que trabalha em cima de dados, né, entende o seu usuário em si. E aonde eu quero chegar com isso? Hoje o mercado Web3 ele está passando por essa realidade. Olha, eu estou falando um conceito aqui que eu vejo pouco na internet o pessoal falando, mas é o que? É os projetos ter maturidade de ideia, dar início, ter o crescimento, se tornar escalável, depois ter maturidade e se tornar um crescimento sustentável. Por exemplo, Bitcoin, Ethereum e outras criptos, que eu falo cripto que é mais acessível, mas o pessoal mais nativo Web3 fala tokens, né? O token em si, quando ele se torna maduro ao ponto dele ter um crescimento sustentável, ele já tem uma comunidade, ele já tem uma fundação,
ele já tem o seu próprio ecossistema. E aí você forma os love makers, que são aquelas pessoas que brigam pela marca, brigam pelo produto, brigam por exemplo, teve uma época que teve os extremistas de Bitcoin e os extremistas da Ethereum, que a galera quase saiu na porrada. Ah, não, a Ethereum é melhor por causa disso. Ah, mas o Bitcoin é melhor por causa disso. Ah, o projeto Y é melhor por causa disso. Então, quando tem essa maturidade, vocês têm essa clareza e passam um propósito muito forte para quem gosta do produto de vocês. Porque não é só criar token, pessoal. Vocês têm que criar uma plataforma. Vocês têm que criar um produto que economiza dinheiro, economiza tempo, que as pessoas consigam usar no seu dia a dia e que elas usam isso de forma útil. Elas não usam só por ser uma tendência tecnológica. Eu acho que aí é quando a gente rompe essa barreira do escalável entre se tornar obsoleto ou se tornar sustentável. Eu não vou entrar em aspectos de DAO em si, porque DAO é um grupo de estudo muito interessante que poderia só ser feito um grupo de estudo só para abordar sobre temáticas de DAO. Mas eu vou falar um pouquinho pensando no viés de produto. Quando a gente pensa em produto, e principalmente quando a gente vai desenvolver um produto para uma comunidade, para uma DAO em si, a gente tem que pensar na questão do aprendizado, a questão da base, o acesso aos recursos, vai ser open source, vai ser aberto para o público, vai ser fechado, porque tem coisas na comunidade, em produtos de DAO, que as pessoas, para lidar, elas precisam de ter um conhecimento prévio, porque senão não faz sentido para a pessoa em si usar. E aí vem essa questão de source. Por exemplo, a questão do commons. Você pode entrar em projetos no commons. Por exemplo, eu quero dar aula sobre Product Manager numa DAO. Beleza, eu vou lá e eu preencho o formulário, vou lá e me candidato a dar uma aula, ou dar um curso, uma aula que seja. Só que a partir do momento que eu fui aprovado, que a comunidade votou tudo e tal, tudo certinho, foi fechado o escopo, foi feita doações para cobrir os custos, aí a gente determina a quantidade de vagas dos alunos que vai ser aberto ou não. Por isso que tem essa questão dos acessos aos recursos, são abertos, são fechados, como é que vai ser compartilhado. Se vocês forem olhar com mais calma, tá tudo detalhadinho aqui e a ideia é passar o conceito, não é ficar perdendo muito tempo no material em si, porque querendo ou não a gente gasta muito tempo falando sobre DAO em si, mas a gente pensar como produto. Aqui a gente pensou na questão de compartilhamento de conhecimento, a questão da base de dados, a base de informação, base de código, o que seja, que é o sources, né? Se vai ser open source, se vai ser private sources, o que vai ser, entendeu? Tem a questão da co-governância, que é legal, questão de distribuição, organização, regulamentação, que aí vem por meio de regulamentos, diretrizes, estatutos, manifestos, sei lá. Tem vários documentos que podem ser usados nessa questão de co-governância. Então, quando a gente pensa em uma comunidade, em um produto para DAO, a gente sempre tem que pensar nesses 4 elementos. E para fechar os 4 elementos, que é a coprodução, que é a questão do mecanismos, né? Se vai ser aberto, fechado, a organização, qual que vai ser as relações do produto. E aí a gente vai pro centro, né? São perguntas, por que da comunidade, né? Que sempre vai estar voltado na questão do envolvimento ecológico. Opa! Porque a questão do commons e a gente pensando no produto em si de DAO,
Cara, eu tô desenvolvendo alguns produtos para a natureza das coisas, junto com o Thiago Rossi, e também alguns para Movidal. E é- tem uma complexidade em si. A ideia não é trazer essa complexidade, mas é começar a propagar que há materiais que ajudam na clareza para você desenvolver esse produto de comunidade, de DAO em si. E agora pensando na questão de ferramentas estratégicas para o protótipo de produtos Web3, a gente montar esse canvas de produto, nome, nossas metas, objetivos ali no Go, métricas, público-alvo, a gente tirar uma foto grande de como que seria o produto, né, que envolve o UX, cenário, questão do mockup, como é que vai ser feito o nosso produto em si. Porque nessa grande foto a gente começa a detalhar, claro, no formato que eu falo de esboço, ideias. Uh, a questão do nosso produto em si, porque, por exemplo, nessa grande foto a gente pode fazer uma, duas, três, para depois chegar na foto final que vai para o Canva em si, para a gente entender como é que vai ser esse produto final. E com essa visão grande, a gente tem o detalhamento de produto, que é entender o que a gente precisa colocar de formas estratégicas. Ó, a gente precisa integrar, sei lá, uma IA, a gente precisa entregar um banco de dados, a gente precisa integrar camadas Web 2, Web 3, sei lá. E nisso a gente tem esses detalhes do produto em si, a gente fecha o canvas de produto. Tem a questão bem legal que eu vejo poucas pessoas também falando, e eu já vi muitas pessoas falando inglês, né, fora do Brasil, que é a questão do líder de comunidade, como é que você usa algumas estratégias para crescimento de growth, né? E eles, querendo ou não, quando você começa a fazer essas estratégias, uma das ideias legais que vocês podem ter é começar a testar o protótipo que vocês estão desenvolvendo de produto e começar a ver se as hipóteses desse protótipo que vocês estão desenvolvendo, se as experiências engajam com as estratégias de comunidade que vocês têm. Por exemplo, a gente fez o primeiro protótipo, gerou essa experiência. Será que é interessante para a nossa comunidade? Teve essa segunda. E assim a gente vai indo até o quarto step, né? Que seria o quarto protótipo nosso. Que aí a gente vai ter a jornada do usuário de forma customizada e também os benefícios customizados, né? Traduzindo para o português, que estão ali. Mas ali a gente vai ter bem de forma clara qual que são as hipóteses, né, que podem ajudar no crescimento da nossa comunidade, pensando no viés de produto. E assim a gente finaliza